descobrimento, uma busca interior, é um estudo de psicologia profunda. É um estudo de autoconhecimento que começa lá no ego, que é a parte de nós que a gente conhece mais ou menos. É a primeira janela dessas que a gente abre, né? E vai entrando pelas camadas mais profundas da psique, nos convidando a essa viagem interior, né? O capítulo que a gente está é esse, viagem interior, ir além do que a gente pensa que é, ir além do nome que está na carteira de identidade e fazendo contato com essa vastidão que é o nosso ser. Então a gente partiu dessa primeira janela, o ser real. Depois a gente conversou sobre os equipamentos existenciais. Interessante ela chamar de equipamento o que a gente chama de sofrimento. Né? Né? Então foi justamente nesse capítulo dos equipamentos existenciais que a gente estudou conflitos e doenças, distonias e suas consequências, né? Conversamos sobre consciência e vida e depois sobre o inconsciente e a vida. Então agora a gente entrou na viagem interior, nessa busca da unidade. Vou só conversar um pouquinho sobre isso. Quando o ser humano não faz nenhum trabalho de autoconhecimento, ele tem várias partes da sua constituição espiritual com as quais ele não dialoga, com as quais ele não conversa, as quais ele não integra. Então, a pessoa vive num conflito que é um conflito interno dela consigo mesma. Para ficar ilustrado isso de uma maneira muito clara, de vez em quando a gente tem uns discursos assim: não sei como é que pode essa gente isso, aquilo. Não tem? Eu não entendo como é que a pessoa pode ter esse comportamento. Eu não aceito que o ser humano faça isso ou faça aquilo. Então, assim, quando a gente tem esse discurso, e a gente está muito incomodado com o funcionamento do outro, o que Jung nos sugere é que a gente olhe muito bem para dentro, porque provavelmente o que está acontecendo é um reflexo, uma projeção. Qual é o meu problema se o outro é preguiçoso? Se ele nem mora na minha casa, se ele nem é da minha família, se ele nem é meu companheiro de trabalho, aí eu fico lá muito irritado com a preguiça, muito irritado com a inveja, muito irritado com o orgulho do outro. Não aguento gente vaidosa, não aguento. Né? Não entendo como é que essas pessoas ficam fazendo plástica. Então essa irritação nossa com o que eu vejo no outro é como se o outro estivesse funcionando como um espelho e refletindo coisas minhas que eu não aceito em mim. Você reflete no outro. Porque se eu não tenho nenhum problema de entender a preguiça em mim, porque existe ser humano que não tem preguiça, não existe? Existe, Júpiter, sim, tem. Né? Então, seres humanos do nosso nível evolutivo, espíritos do nosso nível evolutivo, quando trabalham, uma boa parte
do seu trabalho é movido pela necessidade, não pelo amor ao trabalho. Quando o ser humano do nosso nível evolutivo estuda, muito boa parte das vezes ele estuda porque alguém está obrigando, porque alguém está cobrando, porque senão ele não arruma emprego, porque senão ele não consegue namorada, porque senão ele não aparece bem na fita, mas não é por amor ao estudo. Então é claro que quando a gente está fazendo uma coisa porque é obrigado a fazer, tem hora que dá preguiça. Tem hora que... Mas se eu não aceito... eu sou uma pessoa, eu não paro. Eu estou sempre em atividade, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não entendo essa gente. Aí vai e projeta no outro a preguiça que não aceita em si mesmo. Então, assim, o processo de autodescobrimento, ele é muito evitado, justamente porque no que a gente começa a abrir as janelas, a gente vai meio que vendo o nosso rosto por trás da máscara. A gente vai começando a fazer contatos com a nossa verdade espiritual. E isso é muito novo, e a gente não gosta disso, e a gente tem esse movimento de evitar. Quando a pessoa vem para o atendimento fraterno na casa espírita, 99% das vezes é para reclamar de alguém. Aí a pessoa quer atendimento fraterno, vai dar, aí assim, não, o problema é que meu filho, o problema é que meu marido, o problema é que a minha mãe, o problema é que no meu trabalho, o problema é porque nessa cidade que a gente vive, o problema é porque eu não entendo esse tempo de hoje, o problema é porque eu tenho um vizinho. É um lugar mais cômodo do que você assumir que o problema é você. Só que, embora seja cômodo, é um lugar da onde não tem saída, dali não sai. Não leva a nada. Então, eu posso passar a encarnação inteira reclamando do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do marido, do vizinho, do trabalho, do esse lá, e não consigo nunca um bem-estar, uma saúde emocional. Porque, embora a gente a princípio não goste disso, nós somos os protagonistas do filme da nossa existência. Nós somos o herói. Então, assim, ou a gente protagoniza a nossa própria história, ou a nossa história não acontece. Então, às vezes, num atendimento psicológico, terapêutico, o terapeuta faz uma interferência, te faz uma pergunta, mas você não poderia ter uma outra resposta a isso que o seu filho, ou o seu marido, ou a sua mulher, ou a sua mãe está apresentando? Você não poderia ter uma outra resposta? Será que o outro não funciona assim, justamente para te obrigar a uma outra resposta? Aí tem gente que nessa hora sai aborrecido do consultório, do psicólogo, batendo a porta dizendo que psicólogo não entende nada. Porque a maioria de nós quer o quê? Aliados para a nossa choradeira. Então, angariar aliados para a nossa choradeira pode ser muito confortável, mas não resolve absolutamente nada. Eu fiz um estudo com um grupo e a pessoa começou a falar que o filho era muito rebelde, que o filho botava música alta, que o filho reclamava quando ela ia no centro, que o filho esquentava tanto a cabeça dela que toda semana ela estava na UPA. UPA?
E aí já era conhecida dos plantonistas, que eu chegava lá com a pressão alta. Mas o que houve? A senhora, no início eles perguntavam, né? A senhora se aborreceu? Aí ela podia falar, né? Do filho rebelde, do filho não sei o quê. Então, agora, no final, o pessoal já disse, sabe o que a senhora tem que fazer? A senhora tem que chutar o balde. A senhora tem que fazer alguma coisa. A senhora tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque ela queria resolver o problema, quer dizer, abrandar o comportamento do filho adoecendo. Fazendo-se sentir culpado pelo adoecimento dela. Isso funciona? Não. Né? Então, assim, embora a gente não goste, embora a gente reclame, né? Até estava aí na leitura da abertura, né? Até aqui a gente tem evoluído, tocado pela dor. Embora a gente não goste disso, nós somos os protagonistas da nossa história, do nosso filme, e estamos vivendo hoje exatamente aquilo que a gente está escolhendo viver. Ah, mas eu estou escolhendo a situação horrorosa. Está escolhendo quando você escolhe não fazer algo diferente do que você está fazendo. Eu costumo brincar lá com as pessoas assim, o problema é de estimação, né? Tem problema de estimação? Tem gente que tem cachorro brabo de estimação, né? Tem gente que tem aquele lagarto, né? De estimação. Então, a pessoa tem uns funcionamentos totalmente adoecidos que ela não quer largar. Uma coisa que é básica, né? Eu sou ginecologista. Aí a pessoa chega, bota o pé dentro do consultório e começa a falar. Eu detesto esse exame. Eu não suporto esse exame. Eu só faço esse exame mesmo porque sou obrigada. Porque esse exame é horrível. E porque não sei o que lá. E blá, blá, blá. Aí a gente tenta, né? Olha só, claro que não é agradável, mas também não é isso tudo de ruim também, né? Uma coisa rapidinha, é de estimação, né? Viu? A pessoa já começa a rejeitar o quê? Outro ponto de vista. Então é apresentado um outro ponto de vista, mas a pessoa não quer largar aquele ponto de vista. Aquele ponto de vista é de estimação. E é um ponto de vista que transforma num grande sofrimento psicológico o que deveria ser apenas um desconforto físico rapidinho de alguns minutos. Por quê? Porque todo esse discurso de não suporto que lá é de estimação. A pessoa não quer parar de fazer aquilo por alguma razão. Ela precisa fazer aquilo. Então, assim, as situações da nossa vida nas quais a gente diz assim, mas o que eu vou fazer? Mas o que eu posso fazer? Nessa pergunta, nesse tom de pergunta, a pessoa não quer saber o que ela pode fazer. Ela está dizendo, eu não posso fazer nada diferente disso. Então, quer a gente goste, quer a gente não goste, né? Se o nosso filme é do 007, nós somos o próprio, o 007. Se o nosso filme é o Senhor dos Anéis, a gente é o Frodo. Se o nosso filme é o Harry Potter, a gente é o Harry Potter. Então imagina que o Harry Potter ficasse lá na situação que ele está. Não posso fazer nada, ó. Sou órfão. Meu pai e minha mãe morreram. Eu fui criado por esse tio, por essa tia que me maltrata. O que eu vou fazer? Posso fazer nada. Aí toda aquela saga, toda aquela história, nada daquilo teria acontecido. Então cada um de nós, eu estou me atuando a fazer isso, né? A olhar para a pessoa, do jeito que ela se apresenta,
e conseguir enxergar o quanto ela é mais do que aquilo que ela apresenta. Jesus, aliás, todos os missionários, eles têm essa visão do ser humano, não pelo que ele está apresentando naquele momento, porque senão não valia a pena. Ia valer a pena Jesus vir encarnar lá na Palestina, com aquele pessoal lá, com aqueles fariseus lá? Ia valer a pena se ele achasse que as pessoas fossem aquilo? Se ele olhasse para aqueles fariseus e visse só aquilo? Se ele olhasse para aquele povaréu todo, sem cultura, sem espiritualidade, preocupados com a sua cabra, com as suas espigas, com os romanos, com as moedas, se ele olhasse para aquelas pessoas ali e achasse que as pessoas eram aquilo, destinadas a ser aquilo, valeria a pena ele vir em missão ali? Não, é porque quando ele olhava para aquelas pessoas, ele via, sabe, o universo, os deuses que cada uma daquelas pessoas tem em si. Então, a gente se olha no espelho hoje, às vezes vê um corpinho já meio gasto, né? Né? Vê um corpinho já assim, né? Bananá, né? Às vezes uma expressão facial meio zumbi, né? Como é que é zumbi? Zumbi é morto-vivo. Então, assim, qual é seu sonho? Não tem. Meu sonho é que a minha filha resolva o problema dela com o marido. Isso não pode ser seu sonho. Esse problema é da sua filha. Como é que você se vê daqui a um ano? O que você vai estar fazendo daqui a um ano? Sei lá. Se você continuar não sabendo lá, daqui a um ano, na melhor das hipóteses, vai estar um ano mais velho. Isso na melhor das hipóteses. Vai depender de quanto tempo você está sabendo lá. Se você tiver muito tempo sabendo lá, pode crer que uma hora você vai tomar um empurrão da lei aí, vai tomar um empurrão, porque a gente não pode ficar parado na espiral da evolução, indefinidamente. Então, quando a gente está vivo só porque não morreu, é zumbi. E não é um dos Palmares, naquele herói bacana, não, é aquele mesmo, né? Acorda de manhã para tomar café, para ver o programa de televisão, para ir aqui, para ir ali, aonde sempre foi, não é? Para reclamar se está sol, está calor, para reclamar da chuva, porque alaga, para reclamar da obra, porque atrapalha o trânsito, para reclamar, e finalmente, no fim do dia, tem que tomar um remédio para dormir, porque senão a cabeça continua reclamando. Então, assim, cada um de nós é um universo além daquilo que está projetado no espelho, além daquilo que está na carteira de identidade. Tem uma pergunta que o Sérgio Felipe gosta de fazer, que eu adoro, né? Você é o seu corpo? É bom de vez em quando você se fazer essa pergunta. Você é o seu corpo? Sérgio Felipe de Almeida. Tem uns estudos dele muito bom aqui. De Oliveira. Tem uns estudos dele muito bom aqui. Gravado. Você é o seu corpo? Se a gente se fizer essa pergunta com uma certa frequência, a gente vai começando a perceber que o nosso corpo não nos explica. A gente é muito mais do que o nosso corpo. Assim, depois dos 50, você começa a ver claramente que seu corpo está indo numa direção e você está indo noutra. Quer dizer que uma hora a gente vai ter que se separar, né? Então, se você conseguir
conseguir uma saúde mental razoável, uma saúde espiritual razoável, você continua com vontade de aprender outras coisas, você continua com vontade de conhecer outras coisas, você continua querendo conhecer outras pessoas, experimentar outros trabalhos, arriscar outras tarefas, você está indo para cima. E o espírito, e o corpo está cada dia mais enrugado, mais barrigudo, mais sem cabelo, ele está indo embora, né? Então, a gente não é nosso corpo, a gente não é esse lugar existencial no qual a gente às vezes está aí agarrado. Eu sou a mãe de fulano. Então, mãe é aquela que cuida, né? Aquela que toma conta. Então, das duas, uma. Se seus filhos são adultos, você oferece para cuidar dele e oferece para ajudar ele e ele aceita, você o mantém na infância. Então, vamos seguir um pouquinho aqui, dentro desse capítulo que a gente está agora, Viagem Interior, capítulo 5. O subitem é realidade e ilusão. Vamos lá ver, alguém pode ler a primeira frase? Então, ela está falando de interpretação da realidade. É fundamental que a gente tome consciência de que nós não vemos a realidade. Nós interpretamos o que está à nossa volta como sendo a realidade. Mas é uma visão infinitamente menor do que seria a realidade. Então, a gente sempre recomenda, trocentas vezes, que vocês vejam e revejam quem somos nós. No primeiro você não entende nada, no segundo não entende nada, no terceiro entende mais ou menos, porque a nossa visão ainda é matéria densa e espírito, que é uma fumacinha. Então, ali está uma mesa, aqui está o meu corpo, aqui no meio não tem nada. Ali está a primeira fila de cadeira, tudo separado. E isso é uma ilusão. Quando, ao invés de eu julgar a realidade pela capacidade visual que eu tenho, pelo meu olho e pelo meu cérebro, quando a minha capacidade de interpretar se limita à minha acuidade visual e à minha leitura cerebral. Então, o nosso cérebro, ele é um computador e ele tem programas. A maioria das pessoas já sabe como é que funciona o computador. Ele só faz aquilo que ele tem o programa para fazer. Então, para você poder escrever texto, armazenar texto, você tem que ter um programa que faça isso. O mais popular é o Word. Então, se eu não tiver um programa para escrever texto e armazenar texto, eu não consigo fazer isso no meu computador. Tem que ter um programa. Então, o nosso cérebro físico, ele tem muitos programas, mas ele tem dois programas básicos, que é a interpretação do espaço e a interpretação do tempo. Então, eu entendo o que eu estou vendo de maneira tridimensional. Altura, profundidade e largura. Aí eu entendo a cadeira, eu entendo os corpos, eu entendo tudo que está aqui assim. Agora, eu não entendo, por exemplo, onde estão os nossos amigos espirituais? Aonde eles estão? Onde que eles estão? Aí o cérebro fica doidinho, né? Uma hora diz que está acima. Eles estão acima. Outra
outra, olha, eles estão dentro. Eles estão dentro. E os obsessores estão embaixo. Ou do lado. Tem gente aqui do tempo daquele Perdidos no Espaço. Não tinha um robô lá que ficava, não tem registro, não tem registro. É assim que o nosso cérebro fica. E, por exemplo, nós entendemos que temos um passado. Coisas que aconteceram algumas horas atrás, que aconteceram ontem, que aconteceram há 20 anos, há 30 anos. Nós entendemos que estamos hoje, agora aqui, e entendemos que temos um futuro. Mas entendemos que essas coisas aconteceram, cada uma a seu tempo. Antes, agora e depois. Mas isso também é uma interpretação da realidade. Quando eu vou para a dimensão pensamento, se aquilo que aconteceu há 50 anos atrás, hoje eu penso nela e ela influencia a minha vida, ela não é passado, ela é presente. Se aquilo que eu espero que será o meu futuro, que vai acontecer no futuro, eu estou pensando nisso agora, não é futuro, é presente. Então, para a pessoa que vai caminhando numa estrada, ela saiu da cidade A, passou pela estrada, agora ela está passando por uma fazenda, e ela está querendo chegar na cidade B. Então, ela entende que o presente é a fazenda, o passado é a cidade A e o futuro é a cidade B. Uma coisa de cada vez. Agora, para alguém que esteja no alto de um morro, que dê para ver a cidade A, a cidade B e a fazenda, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo é presente, enquanto o espírito se faz presente na situação. A gente tem relatos, né, de espíritos desencarnados, da vivência real de acontecimentos que aconteceram há 500 anos atrás. Mas como aquilo está vivo no pensamento dele, aquilo é presente, assim como o futuro brilhante também é presente. Então, assim, já estou sentindo o cheiro de queimado, que são os circuitos dos nossos cérebros. Ai, que é isso? Né? Então, assim, quando a gente vê lá em quem somos nós, o nível de compreensão da matéria que se tem hoje, a nível de partícula subatômica, a ideia de realidade amplia imensamente. Então, é como se nós tivéssemos um oceano de possibilidades, mas eu escolho uma delas para viver, dentre as tantas possíveis. E a todo momento eu estou fazendo essas escolhas. Então, assim, a grosso modo, isso é só para a gente tomar consciência de como aquilo que eu chamo de realidade é uma parcela ínfima da realidade. Mas a gente acredita tanto nessa leitura, nessa visão, nessa fantasia de realidade que a gente tem, que tem muita dificuldade de escolher outra coisa, dentre as infinitas coisas que são possíveis. E nos apegamos a ilusões, tipo essa de se identificar com o corpo. Isso é uma ilusão. Tipo, eu sento nessa cadeira porque eu sempre me sento nessa cadeira. Eu faço esse trabalho porque eu sempre fiz esse trabalho. Eu sou ansiosa. Tem gente ansiosa aqui? Não tem. Tem ninguém ansioso aqui. Não. Tem gente que está ansioso por escolha. Dentre tantos funcionamentos possíveis, eu estou escolhendo a ansiedade.
por exemplo, quando a barca lá de Jesus estava lá chacoalhando na tempestade, os apóstolos estavam escolhendo a ansiedade. E Jesus estava escolhendo dormir. É uma escolha. Então, abalar um pouco essa certeza que eu tenho da realidade serve para quê? Serve para alguma coisa? Serve para quê? Por exemplo, para eu me desapegar dos ciclos, para poder me abrir aos novos ciclos. Desapegar do ciclo que se acaba, quer eu goste ou não, e estar aberto para os novos ciclos. Porque um ciclo que se encerra é sempre para abrir um outro. Aliás, a gente no ICEB treina isso pra caramba, né? Esse já é o 4º ciclo meu no ICEB, né? Hã? Serve mais para quê? Eu pensar que aquilo que eu acho que é real pode ter outras leituras, pode ter outras visões, pode ter outras percepções, pode ter outros entendimentos. Serve para quê? Desapego. Serve para quê? Quebrar minha rigidez. Progresso. Que virá como? Como virá essa evolução? Como virá esse progresso? Como virá essa quebra de rigidez? Se eu ajo desse modo que me causa sofrimento, que me adoece, porque eu entendo que a realidade é essa, e não abro mão dessa minha leitura, eu não saio do sofrimento. Mas se eu me abrir que aquela situação pode ter outras leituras, pode ter outras visões, eu abro um caminho de libertação do sofrimento para mim. Bom, a Joana vai continuar falando em átomos, eu sinto muito, né? O Divaldo já nos anunciou que ela não vai facilitar nada para ninguém, a gente é que tem que correr atrás de aprender, né? Então, vamos ver quem somos nós. Tem o Para Conhecer Deus, do Deepak Chopra, né? Tem aí outras leituras interessantes para a gente ir o quê? Ampliando o nosso horizonte consciencial. Por exemplo, um familiar seu muito querido está em coma. Que realidade é essa? Como você pode viver essa realidade? Não atrai, não. Pode pensar nisso com calma. Não atrai, eu garanto. Orar. Vou orar por ele. O espírito está vivo. Vou me resignar. Em geral, né, o que a gente observa, né, que se é um familiar muito querido, alguém com quem você convive há muitos anos, alguém muito próximo, a pessoa mais próxima de você na sua vida, é que esse é um momento em que a maioria fica chapado no sofrimento. Né? Se ora, é para que Deus salve, para a vida material. Né? Se sabe que o espírito é imortal, eu sei que o espírito é imortal, mas eu não quero que ele saia daqui, porque senão eu não vou ver mais.
Pois bem, um dia eu cheguei no ICEB para fazer o estudo e recebi o seguinte recado: o professor Jorge Andréia não vem hoje porque enquanto Gildinha não resolveu o que vai fazer, ele vai ficar perto dela. Gildinha estava em coma. Então, o que é que ele estava vendo daquela realidade? Se o espírito está em coma, ele tanto pode se recuperar e retomar a vida material, como ele pode sair do corpo. E o espírito pode estar decidindo isso ali naquele momento. Então, ele calmamente ficou ao lado dela esperando ela decidir. Então, a mesma realidade, tudo é realidade, né? A mesma realidade pode ser percebida de maneiras variadas ao infinito. Agora, se eu estou escolhendo uma leitura que me faz sofrer, eu tenho a possibilidade, admitindo que a realidade não é 100% absolutamente aquilo que eu estou achando que é, eu posso escolher, de repente, olhar aquela mesma realidade por outro ângulo, ver aquilo de outra maneira, entender aquilo de outra forma. E aí eu mudo a minha posição. Esse é o objetivo da gente pensar em realidade e ilusão. Na verdade, quando a pessoa entende que a realidade é X e nada mais do que X, essa pessoa está iludida. Vamos seguir com os átomos. Paciência, vai. Alguém pode ler? A visão inicial. A visão inicial, objetiva, capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a forma da aglutinação das suas moléculas. À medida que se recorrem às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatômicos onde se movimentam as partículas. Aí tá bom. Então, assim, o homem tinha uma visão da realidade quando ele contemplava a matéria a olho nu. Quando ele criou o microscópio e o telescópio, ele teve uma outra visão da realidade. Aquela oferecida pelo microscópio, uma possibilidade de ver algo que não era visível com o olho nu e lhe apresentou uma outra realidade. À medida em que esses aparelhos vão se sofisticando, outras realidades começam a aparecer. Então, quando vocês já viram o acelerador de partícula, né, com aquele círculo gigantesco, né? E ali eles colocam, né, um átomo daqui para se chocar com outro átomo que vem de lá, numa velocidade tal. E no momento em que eles se chocam, os núcleos abrem e dali saem, né, umas coisas chamadas de partícula que são fotografadas e filmadas em frações de segundo pelos microscópios eletrônicos de altíssima sensibilidade. Aquilo dura uma fração de tempo mínima. É dessa coisa, aliás, é de coisas ainda mais sutis, mas é dessa coisa que é feito esse meu corpo, que me parece tão denso, né? Parece que tem espaço no meu corpo material, parece que tem espaço aqui nessa mesa. Parece que aqui o ar está vazio, mas a gente sabe que o ar atmosférico tem uma composição de vários gases, oxigênio, hidrogênio, são o quê? São gases, são átomos. E átomos feitos, até onde a gente consegue identificar, por esses fluxos de coisas que a gente chama de energia,
que dura um segundo, desaparece. Isso tudo, é claro que é para nos empurrar na direção do conhecimento, a menos aqueles que já são formados, né? Tem alguém que já está formado aqui? Não. Tem algum PhD aqui? PhDeus? Mesmo que tivesse. Cada espírito, por mais que ele tenha conhecimento, existe uma fronteira adiante para ele alcançar. Então, eu parei lá no ensino primário, eu tenho uma fronteira adiante para eu alcançar. Eu parei no secundário, eu tenho uma fronteira adiante para eu alcançar. Eu fiz a faculdade, eu tenho uma fronteira adiante para eu alcançar. Mas isso vai ficar para outra vida, né? Bom, para que a gente acordou de manhã? Vamos lá. Tomar café. Boa parte das pessoas acordou de manhã para tomar café e fazer as outras refeições do dia. É para isso que elas foram criadas? Não. Então, para que eu acordei de manhã? Para evoluir. Evoluir significa o quê? Em termos práticos. Aprender, ganhar conhecimento intelectual e trabalhar virtudes, fazer transformações nos meus funcionamentos que não estão em harmonia com a lei divina natural. É só por causa disso que você acordou de manhã. Foi para isso. Agora, nesse exato momento, Deus nos sustenta, é uma forma metafórica de você dizer que você está aqui lúcido graças a uma infinidade de mecanismos dos quais você não tem o menor controle. Eles funcionam no automático, eles trabalham incessantemente, o coração bate. Se você tiver curiosidade, você põe a mão, o dedo no seu pulso e pensa que cada vez que você sente um pulso, o seu sangue foi lá na ponta do pé e voltou. Foi lá e irrigou todas as células do cérebro e voltou. Voltou, foi para o pulmão, foi oxigenado, voltou, pum. Cada pulso. Seu coração está batendo, seu pulmão está ventilando, seu aparelho digestivo está digerindo lá as gororobas que você andou comendo até agora, a sua temperatura corporal está sendo mantida estável. Por que a gente transpira quando está calor? Para aquela aguinha chata que a gente chama de suor, né? Ela esfria a superfície. Então, quando você está num calor de 40 graus, você não está com 40 graus, porque senão quando desce 40 graus, está todo mundo doente, com febre, né? A sua temperatura corporal está mantida estável. Você dormiu, teve uma noite de sono. Várias coisas aconteceram no seu corpo enquanto você dormia, sem que você tomasse participação nenhuma nisso. Tudo isso é para quê? Mas você vê novela, falar mal dos outros, vê Big Brother? Não, tudo isso é para você evoluir, é para você ter tempo para aprender alguma coisa a nível intelectual e trabalhar as suas virtudes. Quer dizer, se você é muito impaciente, para que naquele dia você consiga ter um pouco mais de paciência. Se você é muito crítico, para que naquele dia você consiga ter um pouco mais de aceitação da imperfeição sua, do outro. Se você está muito ligado aos prazeres materiais, só pensa em comida, só pensa em bebida, para que naquele dia você consiga exercitar um pouco mais de espiritualidade. É que se você tem muito medo significa o quê? Muita distância de Deus.
O espírito tem mais medo quanto mais longe de Deus ele está. Por decisão dele, porque não pensa nisso, porque não medita, porque não observa. Então, para que naquele dia você consiga adquirir um pouco mais de confiança, de fé na vida. Fé na vida, tem uma música bonita, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então é para isso que está acontecendo essa coisa toda, para que a gente evolua. E a gente está começando a fazer contato pela ciência com as realidades materiais muito além da matéria, muito além de tudo aquilo que a gente possa ter jamais imaginado, que vai nos facultar entender bem o motivo de estarmos encarnados. Vocês estão encarnados para pagar? Bom, quem escolher isso é uma realidade que a pessoa vai escolher, né? Mas nós estamos reencarnados para, através do uso do equipamento físico, aprimorarmos o espírito. Então, vamos estudar, aprender mais coisas, trabalhar virtudes, né? Vai, segue aí. No campo psicológico dá-se o mesmo fenômeno. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Pode ler o seguinte: a criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Mesmo essa, periodicamente, cede a outras mais significativas, que se encontram adormecidas e despertam, ampliando o seu campo de manifestação, até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Eu quis ler esses dois, que é para dar dever de casa. A gente só se vê uma vez por mês, né? Então, se eu pego o meu livro e boto lá na prateleira até o primeiro sábado de maio, eu já esqueci tudo quando chegar lá, né? Então, olhar além da máscara exterior, a máscara da personalidade. Nós temos que ter uma máscara, a gente não pode aparecer aqui, né? Então, por exemplo, se tiver algum de vocês, é claro que não tem, né? Mas se tiver algum de vocês aí que não gosta de mim, que não vai com a minha cara, não vai me dizer: ah, Luzia, não vou com a sua cara. Não vai, né? A gente tem que ter uma máscara para conviver em sociedade, tem que ter. O problema é quando a pessoa acredita que ela é aquela máscara, que ela é aquela coisa construída ao longo da vida para viver a vida de relação. Então, a pessoa serviu o exército e foi reformado lá na patente máxima lá, não sei qual é a do exército, coronel, sei lá. General, super general, marechal, sei lá, pois é. Então, se a pessoa não conseguir entender, não é, que aquilo é um papel social, que ela não é marechal, nem general, nem sobrenatural de nada, né? Aquilo é um papel transitório. Se ela entender que ela é aquela máscara, vai ser um sofrimento danado, né? Então, a gente precisa estar atento às coisas que nos revelam a nós mesmos. Tem alguma coisa que te tira do sério? Tem. Registra. Pega um caderno, pega uma folha e faz uma folha de sentimentos, faz um diário de sentimentos, porque você precisa entender o que é isso que te tira do sério.
Por que que isso te tira do sério? Quando você sai do sério, como é que você se comporta? Então, tudo isso é você também. Então, eu estou, ali numa fila no supermercado, com a minha máscara de anjo, Aí vai uma pessoa, passa à minha frente, aí lá de dentro do anjo sai um negócio que não é nada angelical. Porque ainda tem dor física, associada. Então, aquilo ali me tira do sério. Tiraria qualquer pessoa do sério? Não. Então, tem alguma coisa por trás da minha máscara de anjo, com a qual eu não faço contato, que é provocada a aparecer, motivada por alguns acontecimentos. E, gente, isso vale mais do que qualquer análise. Por que eu tenho tanta calma diante de coisas que desequilibram outros e tenho tanto desequilíbrio diante de coisas que outros ficam calmos? Por causa das minhas histórias, por causa das coisas, das partes de mim mesmo que estão lá por baixo da máscara com as quais eu não converso. Então, se eu fiquei com muita raiva da pessoa, fiz um escândalo, eu tenho que aceitar esse escândalo que eu fiz e olhar para ele. Geralmente o espírita pega logo um chicote e começa, não aprendo nada mesmo, eu sou mesmo. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Então tem que olhar. É orgulho. Tá bom, mas é orgulho de quê? Do que você tem orgulho? É da sua posição social? É do não sei o quê? Do que é? Então, vocês têm um mês para fazer um belo de um caderno de sentimentos. E apareceu uma coisa ali que você não entendeu, conversa com essa coisa. Quem é você? O que você está querendo me dizer? Ou você, pessoa que dá xilique no supermercado, quem é você? Por que você age assim? O que você está querendo me dizer? Eu vi essa situação em que o mercado estava com muita fila. E aí, o meu marido já estava com mau humor no supermercado. Não, até que não é sempre assim, não. Aí, ele começou a olhar que ia abrir o caixa do lado. Aí tinha uma dona, esperta também, que também percebeu. Então ela foi lá para a frente do caixa e começou a mexer naqueles negócios que ficam ali em exposição. E o marido dela com um carrinho atrás da gente. E ela lá. Então eu vi que ela e o meu marido estavam de olho na caixa. Na hora que a caixa abriu, o meu marido mandou o carrinho na frente e passou. E ela começou a reclamar. Ele nem te bola, ele passou na frente. Não. Aí, mas mesmo que fosse, você acha que espírita não faz isso? Aí, a dona lá falando. Aí lá pelas tantas ela diz assim, se é para dar lugar a alguém, tinha que ser para essa senhora que estava realmente na frente de todos nós e que continuou na fila antiga, Aí ela pegou e deu a vez dela para a senhora. Aí a senhora veio lá com umas comprinhas, ficou ali. E meu marido tá lá, passa a compra para cá, passa a compra para cá, passa a compra para cá. Daqui a pouco ele pegou um negócio, passou para cá. Aí a senhora falou assim, calma doutor, o senhor além de passar na minha frente ainda vai levar a minha batata? Todo mundo riu. Ela falou assim mesmo, tranquila. Então, meu marido estava diante daquela situação, ele estava vivendo aquilo de um jeito, a dona lá do carrinho estava vivendo aquilo de outro jeito, mas a moça do saco da batata estava vivendo aquilo de outro jeito. Então, isso depende de quê?
Isso depende de conteúdos interiores. E qual desses funcionamentos é mais propício a uma saúde mental, uma saúde física, uma harmonia interior? O da dona com as batatas. Então, diante da mesma realidade, ela escolheu que aquilo não era uma coisa para ela se mobilizar e ela dava conta disso, porque ela não tinha lá, no inconsciente, conteúdos desconhecidos que assumem o controle e agem como se fosse mesmo uma obsessão. Então, agora a gente está aí com esse evento trágico aí da briga das pessoas no ônibus, né? Então, o que é que emergiu dessas pessoas com tanta ferocidade que elas renunciaram até ao sentido de preservação da vida? O que emergiu delas? Conteúdos reprimidos com os quais elas não conversam. Conteúdos negados. Então, um vai botar culpa no outro, o outro vai botar culpa no um. Mas, independentemente do que a justiça encaminhe, aquele inimigo continua lá dentro, desconhecido. Então, ele tem que ser trazido à tona. Então, tem situações em que eu ajo com violência. Por quê? O que eu sinto nessa hora? Em que isso me mobiliza? A que isso me remete? Então é um trabalho, né, de abrir janelas para dentro que só a gente mesmo é que pode fazer. Leva de hoje, não importa o que você pense sobre a realidade, é apenas uma visão. Tem a frase do Boff: qualquer ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se a realidade não é absolutamente aquilo que eu acho que é, eu posso escolher outra visão para mudar o que eu estou vivendo. E leva de hoje, a criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando, quer dizer, tirando o véu, desvelando a realidade em cada indivíduo. Então, essas situações são preciosos terapeutas para nós. Elas nos mostram coisas que estão vivas dentro de nós e com as quais a gente precisa conversar.